Conhece alguém que não tem celular? E perfil em redes sociais, você tem? Que estilos de música você curte? E ao teatro, você vai? Quando muitas pessoas usufruem de algo, o que acontece com os hábitos e costumes dessas pessoas? Sabe quando todo mundo fica comentando aquele filme ou episódio daquela novela? E a propósito, já está na hora da novela. Sabe o que isso significa? Cultura de massa. Isso mesmo. Bem, mas o que significa a cultura de massa? Para começar, vamos explicar o que é a cultura e como ela influencia a sociedade. Para começar, vamos explicar o que é cultura e como ela influencia a sociedade. Cultura, que significa cultivar, é um conceito de várias acepções, sendo mais corrente a definição genérica formulada por Edward B. Taylor, segundo a qual cultura é aquele todo complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e aptidões adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Cultura é também associada comumente a altas formas de manifestação artística e ou técnica da humanidade, como a música erudita europeia. As culturas são produzidas pelos grupos sociais ao longo de suas histórias. Ao longo de suas histórias, na construção de suas formas de subsistência, na organização da vida social e política, nas relações com o meio e com os outros grupos, na produção de conhecimentos, nas atitudes a serem tomadas, enfim, na vida cotidiana como um todo. O conjunto de práticas e as redes de significados compartilhados em grupamentos sociais formam um processo cultural. Tem permanência de tempo, tem caráter de coletividade e tem continuidade, além da vida de quem a cria. Cultura é o resultado das atitudes, ideias e condutas compartilhadas e transmitidas pelas pessoas de uma sociedade, juntamente com as respectivas transformações, isto é, invenções, métodos de investigações do ambiente e objetos manufaturados. A expressão cultura de massa, posteriormente trocada por indústria cultural, é aquela criada com um objetivo específico, atingir a massa popular, maioria no interior de uma população, transcendendo assim toda e qualquer distinção de natureza social, étnica, etária, sexual ou psíquica. Todo esse conteúdo é disseminado por meio dos veículos de comunicação de massa. Antes do advento da cultura de massa, havia diversas configurações culturais, a popular, em contraposição à erudita, a nacional, que entretinha a identidade de uma população, a cultura no sentido geral, definida como um conglomerado histórico de valores estéticos e morais, e outras tantas culturas que produziam diversificadas identidades populares. Mas, com o nascimento do século XX e com ele dos novos meios de comunicação, estas modalidades culturais ficaram completamente submergidas sob o domínio da cultura de massa. Veículos como o cinema, o rádio e a televisão ganharam notório destaque e se dedicaram, em grande parte, a homogeneizar os padrões da cultura. Como essa cultura é, na verdade, produto de uma atividade econômica estruturada em larga escala, de estatura internacional, hoje global, ela está vinculada, inevitavelmente, ao poderoso capitalismo industrial e financeiro. A serviço desse sistema, ela oprime incessantemente as demais culturas, valorizando tão somente os gostos culturais da massa. Esta cultura é hipnotizante, entorpecente, indutiva. Ela é introjetada no ser humano de tal forma que se torna quase inevitável seu consumo, principalmente se a massa não tem o seu olhar e a sua sensibilidade educados de forma apropriada, e o acesso indispensável à multiplicidade cultural e pedagógica. Com este manancial de recursos, é possível criar modalidades de resistência a essa cultura impositiva. Do contrário, com os apelos dessa indústria, personificados na esfera publicitária, principalmente aquela que se devota sem pudor ao sensacionalismo, é quase impossível resistir aos sabores visuais da avalanche de imagens e símbolos que inundam a mente humana o tempo todo. Este é o motor que move as engrenagens da indústria cultural e aliena as mentalidades despreparadas. Afinal, o que seria de mim sem as redes sociais, sem meus shows, sem minhas roupas, sem o McDonald's, enfim, uma infinidade de coisas. E aí, vamos aprender mais um pouco?
Não se pode falar em indústria cultural e sua consequência, a cultura de massa, em um período anterior ao da Revolução Industrial, no século XVIII. Do surgimento de uma economia de mercado, uma economia baseada no consumo de bens e da existência de uma sociedade de consumo, segunda parte do século XIX. Assim, a indústria cultural, os meios de comunicação de massa e a cultura de massa surgem com funções do fenômeno da industrialização, e estas através das alterações que ocorrem no modo de produção e na forma de trabalho humano, que determinam um tipo particular de indústria, a cultural, e de cultura, a de massa. E isso vai dependendo completamente do uso crescente da máquina, da submissão do ritmo de trabalho humano ao ritmo da própria máquina, da exploração do trabalhador, da divisão do trabalho. Uma característica muito importante da indústria cultural é a formação de uma cultura homogênea. Lembra que o professor Amaro estava falando sobre Middle Brown? Esses dias eu estava lendo um artigo do Fábio Campana e ele citou o Middle Brown como uma peste. Middle Brown é o termo usado para facilmente descrever algum tipo acessível de arte, geralmente literatura. Emergiu como grupo social predominante e descobriu a internet como fácil meio de expressão. Sem pudor. Quero saber quem aqui no baile quer tomar uma surra de bunda. A peste se reproduz rapidamente em blogs e sites de besterol, que espelham a ridícula presunção de críticos de moda, de gastronomia, de arte, de literatura, de objetos, de vinho e de qualquer coisa que possa ter valor de mercado. Middle Brown é produtor, mercador e consumidor do lixo cultural. Adora o kitsch e considera o sentimentalismo a virtude máxima. Acompanha novelas de televisão e ouve canções excrementais para encher a alma de pieguismos e vulgaridade. É vítima voluntária de slogans e caprichos dos que alcançam notoriedade, dos pop stars aos políticos. A mediocridade acredita que toda a sabedoria humana está contida em frases de efeito. Ele gostaria de ter o gosto e a cultura do highbrow, que, segundo Brander Meffins, é a pessoa que, ao olhar uma salsicha, pensa logo em Picasso. Essa fusão ou associação da cultura com todos os aspectos da vida cotidiana, do feitio de um garfo ao formato do vidro que contém as pílulas de antidepressivos, é que distingue o highbrow dos demais. Para isso é necessário conhecimento e neurônios ativos. O highbrow respeita a arte do lowbrow, o jazz ou a música de Cartola e Nelson Cavaquinho, por exemplo, que ele provavelmente definirá como a expressão espontânea da cultura popular. Não interessa ao lowbrow, ao contrário do middle brown, se apostar das funções do highbrow, ou ameaçar de qualquer forma a nitidez da linha divisória entre o sério e o frívolo. A indigência cultural é o traço do grande mercado consumidor, denominado pelo middle brown, e não se deve confundi-lo com a tipologia de classes sociais. O middle brown está em todas, mas sua típica ignorância e mau gosto se concentram nas camadas médias. A esta faixa se dirigem os apelos produzidos pelos divulgadores middle brown, que querem vender aos consumidores middle brown. É o asqueroso reino do picadinho relations. Nessa categoria se inclui hoje a maioria dos diluidores de ideias e criadores de modismos, os promotores de eventos e de produtos. Enfim, são pessoas que se dedicam profissionalmente à difusão de ideias e artefatos. Ao fazê-lo, não é por mero acaso, convertem isso em seu ganha-pão. Seu público e mercado é a hegemônica comunidade middle brown, da qual fazem parte e que hoje é a maioria absoluta no mundo, e mais ainda nestas áreas periféricas onde a civilização ainda não pegou.